Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o curso de matemática. Hoje veremos o módulo da trigonometria. Trigonometria. Para começar a entender a trigonometria, vamos relembrar de um conceito que nós vimos no curso de geometria plana. É um dos teoremas principais da matemática. Você deve sempre saber que o teorema de Pitágoras, o teorema de Pitágoras, é um dos mais importantes de toda a matemática. O que o Pitágoras fez para descobrir o teorema dele? Ele pegou e desenhou um triângulo retângulo em que um lado tinha medida 3, o outro lado tinha medida 4. Esses dois lados formavam 90 graus. E percebeu que a diagonal, a hipotenusa, e o lado maior do triângulo media 5. 5 unidades de medida. 3 unidades de medida, 4 unidades de medida, 5 unidades de medida. Vamos reproduzir aqui a experiência do Pitágoras. Desenhou um lado que vale 3. Vamos lá? 1, 2, 3. Desenhou um outro que forma 90 graus com esse e que media 4 unidades de medida. 1, 2, 3, 4. E descobriu que ligando os extremos desses dois segmentos aí, dava um segmento que media 5. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. O que o Pitágoras fez para relacionar esses lados do triângulo retângulo foi construir quadrados. Ele construía quadrados sobre os lados. Construindo um quadrado sobre o lado pequeno e subdividindo em quadradinhos, ele descobriu que era um quadrado que tinha uma área de 9 quadradinhos. Fazendo a mesma coisa no outro lado, construiu um quadrado que tinha um total de 16 quadradinhos, era maior. E aqui um quadradão com 25 quadradinhos. 9 aqui, 16 aqui, 25 aqui. E aí ele pronunciou o teorema dele mesmo, A área, ou melhor, a soma das áreas dos quadrados construídos sobre os lados menores de um triângulo retângulo é igual à área do quadrado construído sobre o lado maior. Nossa, virou tudo isso daí, Que no fundo é o quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado de um dos catetos mais o quadrado do outro cateto, Muito bom, muito bom. Então, como é que fica a trigonometria no triângulo retângulo? O que é o triângulo retângulo e o que é trigonometria? É comparar os lados do triângulo retângulo, comparar o tamanho dos lados. Se você compara o lado pequeno com o lado grande, como é que chama esta comparação? Trigonometria é isto. Então, vamos dar nomes aqui aos triângulos, ao triângulo retângulo. Vértice A, vértice B, vértice C, que também eu posso chamar de ângulo A, ângulo B, ângulo C. Oposto ao ângulo A está o lado Azinho. Oposto ao ângulo B está o lado Bzinho. E oposto ao ângulo C, o lado Czinho. Aqui está o ângulo B, vamos chamar de alfa. Aqui está o ângulo C, vamos chamá-lo de beta para facilitar. E o que é seno de alfa? É comparar o tamanho do cateto oposto ao alfa com a hipotenusa do triângulo retângulo. Ou seja, comparar um dos catetos com o lado maior. O nome disso é seno e se abrevia assim, S-E-N, na língua portuguesa. Nos ingleses abreviam S-I-N. Cosseno, o que é? É comparar o cateto adjacente ao ângulo alfa com a hipotenusa. Neste exemplo ficaria seno de alfa igual ao lado Bzinho dividido pelo lado Azinho, cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual seria o cosseno do alfa? O Czinho dividido pelo Azinho. Então é isso, gente. Seno e cosseno é fácil. É uma comparação entre um dos lados e a hipotenusa. O seno é o lado oposto com a hipotenusa. Cosseno, o lado adjacente com a hipotenusa. Se você perceber, o alfa mais o beta dá
90 graus. Toda vez que isso acontece, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, olha só, no caso do beta, qual que é o seno do beta? É o Czinho sobre o Azinho. É o cateto oposto ao beta, dividido pelo Azinho. Mas isso era o cosseno do alfa. Então, quando os ângulos somam 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Então, o seno de 20 graus é o cosseno de 70 graus. A soma dá 90, isso sempre ocorre. Aqui, o cosseno de beta é igual ao seno de alfa, que é Bzinho sobre A. O teorema de Pitágoras está aí, o Azinho ao quadrado é o Bzinho ao quadrado mais o Czinho ao quadrado, né? O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. E depois nós vamos mostrar aí que outra relação, que é a tangente de alfa, é só dividir o valor do seno pelo valor do cosseno, que também pode ser cateto oposto dividido por adjacente. Mas não convém a gente misturar por enquanto, tá bom? Preparados? Vamos continuar. Senos e cossenos mais cobrados. Quais são os senos e cossenos que você deve ter na ponta da língua? São esses aqui. Então vamos começar com um triângulo equilátero. O triângulo equilátero tem os três lados iguais, que no caso aqui eu vou chamar de L, e tem os três ângulos iguais, logo ângulos de 60 graus. O que acontece se eu cortar esse triângulo bem ao meio, assim, aqui? Vai criar dois ângulos de 90 graus, um da esquerda e o outro da direita. O que acontece se eu jogar essa metade fora? Eu criei um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 60 e um ângulo de 90. É óbvio que o outro lá vai ser o 30 graus, né? Mas se eu cortei na metade, este lado aqui não é mais L, é L sobre 2. Já percebeu que é o lado, que é o cateto adjacente aos 60 graus, e que o L é a hipotenusa? Pois é, né? Já dá para descobrir o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus passa a ser L sobre 2 dividido por L. E quando divide L sobre 2 por L, dá meio. Ou seja, eu estou dizendo que o cateto menor é metade da hipotenusa. Então, num triângulo retângulo que tem um ângulo de 60 graus, o lado que está adjacente aos 60 graus vale metade do maior lado deste triângulo retângulo, que é a hipotenusa. Sempre acontece isso. Usando o teorema de Pitágoras, a gente consegue descobrir o valor do H, dessa altura aqui. Então ficaria L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Tá? Efetuando essas contas todas, a gente chega a essa conclusão aqui, ó, que o H vai dar L multiplicado pela raiz de 3 sobre 2. Certo? Fazendo esse teorema aí, você chega ao H, que é L raiz de 3 sobre 2. Veja que o H é o cateto oposto aos 60 graus. Portanto, o seno de 60 graus seria L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Isso dá raiz de 3 sobre 2. Tá? Então está a demonstração aí de um dos ângulos mais cobrados aí em vestibular, Enem, concurso, do que você for fazer. Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Qual é o cosseno de 60? É meio. Lembrando que aqui é 30 graus, a soma dá 90. Então, o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. E o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. O seno de 30, então, é meio. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Viu como é facinho? É isso aí. Vamos pegar agora um triângulo isósceles. Um triângulo isósceles que tenha 90 graus. Se ele é isósceles, aqui é 45 graus. Aqui é L e ali também é L. Tem dois lados iguais, 45 graus. Fazendo o teorema de Pitágoras, a gente vai descobrir o valor da hipotenusa. A ao quadrado é L ao quadrado mais L ao quadrado. Fazendo essa conta, nós chegamos ao valor do A igual a L multiplicado pela raiz de 2.
Então, o seno de 45 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Puxa, mas aí vai dar o mesmo valor, né? O cateto oposto é igual ao cateto adjacente. Então, o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que é L dividido por L raiz de 2. Racionalizando e simplificando isso, nós chegamos ao valor de raiz de 2 sobre 2. E aí você pode montar uma tabela, pode fazer uma tabelinha, né, desse jeito aí. Ó. Qual é o seno de 30? Meio. Qual é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. E o cosseno, como é que fica? O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 60 é meio. Se você divide o seno pelo cosseno, você tem o valor da tangente. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45, olha lá, é dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, dá 1. E dividindo raiz de 3 sobre 2 por meio, dá a própria raiz de 3, certo? Você pode cantar uma musiquinha, a musiquinha do Jingle Bell, né? Jingle Bell, Jingle Bell. Você canta assim, ó. 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Vamos de novo, ó. Vou voltar, certo? Em vez de falar Jingle Bell, você fala 1, 2, 3, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, viu? Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Viu? Jingle Bell aprendendo trigonometria, os ângulos mais cobrados. Beleza? Vamos continuar. Lei dos senos. Como é a lei dos senos? Pega um ponto, pega um compasso, abre o compasso, você vai ter o valor do raio, traça uma circunferência. Nessa circunferência, você pode traçar 3 cordas, e se elas se cruzarem em vértices na circunferência, você vai ter um triângulo inscrito nesta circunferência. Vamos chamar esse ângulo de A, o outro aqui de B, o outro lá embaixo de C. E olha o que a gente pode fazer aqui, ó. Né, chamar os ladinhos de Azinho, Bzinho e Czinho. E olha o que eu poderia fazer com aquele ângulo A. Eu poderia arrastá-lo até aqui, até que um dos lados do ângulo passasse pelo centro, ou seja, fosse o diâmetro. Se eu fizesse isso, o que ia acontecer? O ângulo A ia continuar o mesmo, que é o ângulo inscrito. Vocês viram isso no curso de geometria plana. Esse ângulo continuaria sendo o ângulo A. Né? O ângulo B e C mudariam, né? Mas o ângulo A continuaria igual. E estaria sempre de frente para aquele lado Azinho. Tá? Só que o ângulo C, quando você faz isso, o ângulo C, como ele está de frente para o diâmetro, ele é inscrito dos 180 graus. Ele vale 90 graus. Então, este novo triângulo ABC aí seria um triângulo retângulo. E se é triângulo retângulo, se você comparar o lado A seria o lado oposto, né, o cateto oposto. Com a hipotenusa seria o 2R, que é o tamanho do diâmetro. Seria o seno do A. Né? Então, o seno de A é o Azinho dividido pelo 2R. Se você fizer a mesma experiência com o ângulo B, chegaria a essa conclusão. Com o ângulo C, chegaria a essa conclusão. Portanto, gente, está aí a lei dos senos. Se você dividir o Azinho pelo seno do Azão, dá a mesma coisa que dividir o Bzinho pelo seno do Bzão, que é dividindo o Czinho pelo seno do Czão, que dá o dobro do raio da circunferência circunscrita a esse triângulo. Essa é a lei dos senos. Azinho sobre seno de Azão é Bzinho sobre seno de Bzão. Se tem a lei dos senos, tem a lei dos cossenos. A lei dos cossenos é o seguinte, você chama aqui de A, aqui de B, aqui de C, Azinho, Bzinho e Czinho, e aí você faz como se fosse um teorema de Pitágoras. Escolhe um lado. Ó, escolhi o A. Põe A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. E aí você desconta um pedacinho aqui, ó.
desconta esse produto. 2 vezes o B vezes o C vezes o cosseno do A. Por isso que chama lei dos cossenos. Tá? A demonstração da lei dos cossenos eu vou deixar à disposição de vocês no YouTube, tá? Gratuitamente. Aqui, se você tivesse escolhido B, ficaria B ao quadrado igual a A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2AC cosseno de B, e C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2AB cosseno C. Esta é a lei dos cossenos. Arcos e ângulos. O que é grau, o que é radiano? Traça uma circunferência de centro O, né? Divide essa circunferência em 4, já está aprendendo a trigonometria. Se eu começar a caminhar na circunferência no sentido anti-horário, a partir desse ponto aqui, ó, ponto 0, se eu andar até aqui, eu andei 90 graus sobre a circunferência. Aqui eu andei 180 graus. Até aqui eu andei 270 graus. E se eu voltar no zero, eu dei uma volta completa. E a volta completa tem 360 graus. Tá? Então, uma das unidades de medida de arco e ângulo é o grau. O grau ele é subdividido em minutos. Então, 1 grau é 60 minutos, que é esse risquinho aí, esse apóstrofo. E 1 minuto é dividido em 60 segundos. É igualzinho a hora. O grau a divisão do grau é igualzinho à divisão da hora. Tá? Então, 1 grau, 60 minutos. 1 minuto, 60 segundos. E 360 graus é chamado de 2π radianos. Essa é a relação entre o grau e o radiano. Tá? Nós vamos conviver muito aqui na trigonometria, mais com os radianos do que com o grau. Qual é a fórmula de comprimento de arcos? Certo? Se você souber o valor do raio e o valor do ângulo, o arco, que aqui está sendo chamado de L, é calculado da seguinte forma. L igual ao valor do ângulo multiplicado pelo valor do raio. Tá? Então, só que o ângulo tem que ser em radianos. Então, o valor do arco é o ângulo multiplicado pelo raio, mas tem que ser em radianos. Por isso que o radianos é importante. Conversão de unidades. Em vez de você decorar, né, que 360 graus é 2π radianos, é melhor você ir lá no ciclo trigonométrico, na circunferência, né, e brincar. Aqui é o 0, aqui é o 90, aqui é o 180, aqui é o 270, e aqui volta no 360. Então, se 360 é 2π radianos, metade é 1π só. E metade da metade é π sobre 2. E 3 metades da metade, 3π sobre 2. Certo? Então, 360, 2π. 180, 1π. 90, meio π. 270, 3 vezes meio π. Se dividir aqui ao meio, e dividir aqui ao meio, ó, fiz uma pizza, né? Aqui, 45 graus, metade do 90. Então, é metade do π sobre 2. Metade do π sobre 2 é π sobre 4. Agora, conta as fatias de pizza. Olha só. Uma fatia de pizza é π sobre 4. 2 fatias de pizza é π sobre 2, que é a mesma coisa que 2π sobre 4. 3 fatias de pizza vai cair nos 135 graus. Vai ser 3π sobre 4. Cada fatia, π sobre 4. Aí, 4 fatias de pizza, dá no π. 4π sobre 4 é 1π. 5 fatias de pizza, vai cair no 225 graus. 5π sobre 4. 6 fatias de pizza, cai no 270 graus. 7 fatias de pizza, cai no 315, que é 7π sobre 4. Tá? Agora vamos pegar uma pizza gigante, Vamos dividir uma pizza agora em 12 partes. Vamos dividir em 12 partes. Está aqui o 0, 90, o 180, o 270. Aqui é o 2π, aqui é o π, aqui é o π sobre 2 e aqui é o 3π sobre 2. Agora vamos dividir mais. Vamos pegar aqui e dividir assim. Olha
Olha que pizza gigante, 12 pedaços. 12 pedaços. Então, esse pedacinho aqui é o 90 dividido por 3. 30. Então, é o π sobre 2 dividido por 3, que é o π sobre 6. Quando vier aqui, é o 60. 2 fatias de pizza. Então, é 2π sobre 6, que dá para simplificar π sobre 3. 3 fatias de pizza cai no 90 graus, que é o π sobre 2. E 4 fatias de pizza cai aqui, no 120 graus. 4 fatias de pizza, 4π sobre 6. Simplificando, 2π sobre 3. 5 fatias, cai aqui, 150 graus, 5π sobre 6. 6 fatias, 180 graus, que é o π. 7 fatias, 210 graus, 7π sobre 6. 8 fatias, 240 graus, 8π sobre 6, simplificando, 4π sobre 3. 9 fatias, cai no 270, que é o 3π sobre 2. 10 fatias, 300 graus, 10π sobre 6. E 11 fatias, né, simplificando aqui dá 5π sobre 3. E 11 fatias cai no 330, 11π sobre 6. Certo? Muito bom. Tá, então o ciclo trigonométrico é esse que eu mostrei para vocês, vai do 0 até o 360, andando sempre no sentido anti-horário. E no ciclo trigonométrico, a vantagem é que o raio vale 1. Se o raio vale 1, o arco vai ter sempre o mesmo valor do ângulo. Tá? O arco e o ângulo têm sempre o mesmo valor. Desenha o ciclo, põe aqui uma reta horizontal, põe aqui uma reta vertical, projeta, põe o ângulo aqui, põe o ângulo, e aí projeta o ângulo na vertical. O nome dessa retinha que fica projetada na vertical é o seno do ângulo alfa, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Como a hipotenusa é 1, aqui projeta na horizontal, o nome dessa projeção é cosseno de alfa, tá? Que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Como a hipotenusa é 1, então é o próprio cosseno de alfa. Tá? Ó, veja que aqui está o triângulo retângulo, em que a base é cosseno de alfa, a altura é o seno de alfa e a hipotenusa é 1. Então, gente, olha o teorema de Pitágoras. Seno de alfa ao quadrado mais cosseno de alfa ao quadrado igual a 1. O nome disso é relação fundamental da trigonometria, que nada mais é que um teorema de Pitágoras. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1 sempre, qualquer ângulo. Sinais. Como é que serão os sinais do seno e do cosseno? Tá? Então, o seno é na vertical, o cosseno é na horizontal. Se o ângulo estiver aqui no primeiro quadrante, veja só, o seno ficou do lado de cima e o cosseno ficou do lado direito da origem. A origem é o O. Então, olha para o O. O seno ficou para cima, o cosseno ficou para a direita. Então, nós vamos convencionar que isso é positivo e isso é positivo. Vocês já sabiam isso, né? Reta x, no plano cartesiano, o x e o y, né? O x, a direita é positivo, a esquerda é negativo. O y, para cima é positivo, para baixo é negativo. Se for no segundo quadrante, olha lá, o seno continua sendo positivo e o cosseno foi para a esquerda. Então, o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, né? Percebeu o que aconteceu no terceiro quadrante? O cosseno está na esquerda e o seno foi para baixo. Então, ambos são negativos. E no quarto quadrante, olha lá, o cosseno volta a ser positivo e o seno continua negativo. Percebeu? Então, primeiro quadrante, os dois positivos. Depois você vai combinar isso, né? No terceiro quadrante, os dois negativos. No segundo, fica o seno positivo e o cosseno negativo. No quarto, inverte isso, né? O seno negativo, cosseno positivo.
Veja as simetrias, né? Você vê que o seno vira negativo, vira positivo, mas o valor mesmo continua o mesmo, né? Olha só. Vamos pegar aqui um ângulo, né? Vamos traçar aqui uma reta horizontal que cruza aqui o eixo do seno, né? Aqui, uma reta horizontal aqui embaixo. Você vai ver que elas vão definir aqui um retângulo perfeito. Né? Essa diagonal, esse ângulo em verde aí passa a ser a diagonal de um retângulo, que tem outra diagonal exatamente igual, na mesma altura, na mesma largura, só muda o sinal, né? Olha aqui, ó. Aqui, se você tiver um ângulo alfa, o alfa aparece aqui novamente, que aparece aqui também, que aparece aqui também. Tá? E se você for dar a volta no ciclo agora, trigonométrico, aqui é o arco alfa, esse aqui é 180 graus, portanto esse é 180 descontando o alfa. E esse de baixo, 180 mais alfa. E esse aqui, ó, 360 menos alfa. Perceba que o seno, olha, eu vou pintar o seno aqui. O seno do alfa é igual ao seno do 180 menos alfa. Olha embaixo. O seno do 180 mais alfa é igual ao seno do 360 menos alfa. Os dois são negativos. Mas mesmo assim, o valor deles lá embaixo é o mesmo valor daqueles lá em cima com sinal trocado. Aqui, o cosseno de alfa é igual ao cosseno de 360 menos alfa. Do outro lado, o cosseno de 180 menos alfa é igual ao cosseno de 180 mais alfa. Está vendo? Tudo é simétrico. Muito bom. Continuando. Então, os valores mais cobrados. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não se esqueça da raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Essa musiquinha é válida para o 30, 45, 60. E agora eles ganham companheiros. O 0 graus. Qual é o seno? O seno é 0. E o cosseno? O cosseno é 1. Opa, o seno de 0 graus é 0. E o seno de 90? É 1, é quando está lá em cima. E aqui é invertido, né? 1, 2, 3, agora fica assim, 0, 1, 2, 3, né? Aqui fica 1 e lá fica 0. Como tangente é o seno dividido pelo cosseno, 0 dividido por 1 é 0. E 1 dividido por 0, hein, gente? 1 dividido por 0. 1 dividido por 0 não existe. Então não tem, não vai dividir por 0, hein? Não existe a tangente de 90 graus. Tudo bem? Continuando. Tangente e secante, né? Se tem seno e cosseno, apareceu agora a tangente. O que é tangente? Vamos ver o que é a tangente. Pega o ângulo alfa, aqui está o seno, aqui está o cosseno, né? O seno na vertical, cosseno na horizontal. Né? Traça aqui na origem, né? Na origem dos ângulos, dos arcos, aí, traça uma tangente, traçou a tangente, prolonga aqui o ângulo, e esse valor aqui é a tangente do alfa. Olha que legal, então tangente é isso? É isso mesmo, tangente é o prolongamento do ângulo até a tangente ao ciclo trigonométrico. Puxa, tem um monte de gente que não sabia disso, né? Agora, olha só, criam-se dois triângulos retângulos aí. Um pequeno, em que a altura é seno, a base é cosseno, e um grande, em que a altura é tangente e a base é 1, que é o raio do ciclo trigonométrico. Mas aqui, olha só, dividindo tangente por 1, eu estou dividindo a altura pela base. Se eu dividir a altura do pequeno pela base, vai dar o mesmo número. Então, é o seno dividido pelo cosseno. Então, tangente é isso. Põe a tangente e prolonga o ângulo. Só que quando você prolonga o ângulo, você não prolongou a hipotenusa do triângulo também? Então, o nome da hipotenusa é secante. Agora, compara o triângulo grande com o pequeno. O pequeno, a hipotenusa, vale 1, que é o raio do círculo. Tá? Então, comparando agora a hipotenusa com a base.
comparando no grande. Secante dividido pela base, que é 1, vai dar secante. Então vai dar a hipotenusa do pequeno, que é 1, dividido pela base, que é o cosseno. Então o que é secante? Secante é o inverso do cosseno. Está aí a semelhança de triângulos. Vamos ver no triângulo como é que ficaria. Olha lá. Você tem um triângulo pequeno, em que a base é cosseno, a altura é seno e a hipotenusa é 1. Pega um triângulo grande, em que a base é 1, a altura é tangente e a hipotenusa é secante. Certo? Comparando aqui, ó, tangente com a base, fica seno sobre cosseno. Comparando a hipotenusa com a base, hipotenusa sobre 1 é igual a hipotenusa sobre a base, que é 1 sobre cosseno. Então, tangente, seno sobre cosseno. Secante, 1 sobre cosseno. E a cotangente e a cossecante? Como é que elas se comportam aí? Traça o ciclo trigonométrico. Aqui o ângulo. Aqui vai estar o seno. Aqui vai estar o cosseno. E agora você traça uma tangente aqui pelos 90 graus, na posição 90 graus. Prolongando o ângulo, você vai ter um valor aqui que é chamado de cotangente do alfa. Gente, então é igual a tangente, só que na horizontal. Tangente está na vertical, a cotangente está na horizontal. Comparando aqui, olha, a base desse triângulo grande que foi formado é 1. A altura ali é cotangente, né? Então, comparando cotangente com 1, vai comparar cosseno com o seno. Então, é o cosseno em cima e o seno embaixo. Percebeu que a cotangente é só inverter a tangente. A tangente é seno sobre cosseno, a cotangente é cosseno sobre seno. E esse valor aqui, a hipotenusa, o nome dela é cossecante. Cossecante. Como aqui vale 1, comparando esses dois triângulos, cossecante dividido por 1 é igual a 1 dividido pelo seno. Tá. Então, comparando no triângulo retângulo, fazendo a semelhança de triângulos, nós tínhamos um triângulo pequeno aqui, um seno na vertical, cosseno na horizontal e um ângulo alfa ali. Lembra da aula de geometria plana e do Z do Zorro, os alternos internos. Veja que o seno continua sendo o cateto oposto ao alfa. Aqui a mesma coisa, só que aí a altura é 1. Lá em cima é cotangente. Comparando cotangente com a altura que é 1, fica cosseno sobre seno. E comparando a cossecante com a altura que é 1, vai ficar 1, que é a hipotenusa do pequeno, sobre o seno. Tá? E essas são as relações trigonométricas. Seno, cosseno, tangente, cotangente, secante e cossecante. São 6. Tá? Outras relações. Então, lembrando aí dos 3 triângulos, o seno é sempre na vertical, a tangente é sempre na vertical. O cosseno é sempre na horizontal, a cotangente é sempre na horizontal. No triângulo pequeno, a hipotenusa vale 1. No outro triângulo em que a tangente é vertical, a hipotenusa vale secante e o outro lado vale 1. E no triângulo em que a cotangente é horizontal, a hipotenusa vale cossecante e a altura vale 1. Fazendo o teorema de Pitágoras, a gente já fez para o pequeno, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Fazendo no triângulo da tangente, tangente ao quadrado mais 1 ao quadrado, que dá 1, igual a secante ao quadrado. É a relação fundamental no triângulo da tangente. Fazendo agora no triângulo da cotangente. Cotangente ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a cossecante ao quadrado. Está aí a relação fundamental escrita na forma de seno e cosseno, tangente e secante, cotangente e cossecante.
Equações trigonométricas, tá? Então, quando cai equação trigonométrica numa prova, é mais ou menos assim. No intervalo de 0 a 2π, ou seja, na primeira volta, né, de 0 a 360 graus, em que posições do ciclo trigonométrico o cosseno de x é raiz de 3 sobre 2? Então você precisa cantar aquela musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, né? Olha lá, desenha o ciclo. Sempre em problemas de trigonometria eu recomendo, desenha o ciclo. Onde é o cosseno? O cosseno é do lado horizontal. Se ele é positivo, está à direita. Né? Procura onde é que está o ângulo. O ângulo está aqui, é só traçar uma vertical, você descobre onde está o ângulo. A parte de cima é o π sobre 6. E a parte de baixo é o 5π sobre 6. Pronto, você descobriu os dois ângulos que satisfazem a equação, né? Se o cosseno de x é raiz de 3 sobre 2, o x pode ser π sobre 6 ou 5π sobre 6. Em que posições do ciclo trigonométrico o cosseno é raiz de 3 sobre 2? Pô, não está igual ao outro? No outro, estava falando no intervalo entre 0 e 2π, quer dizer, na primeira volta. E em todos os reais. Aí tem infinitas soluções. Tá? Tem infinitas soluções. Tem solução na primeira volta, na segunda volta, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. E também nas voltas ao contrário, quando você anda no sentido horário. Então, gente, tem infinitas soluções. Só que elas têm uma cara. Elas são assim. Você faz aqui, olha lá. Aqui é π sobre 6, não é? Aqui não é 5π sobre 6? Que é a mesma coisa que andar π sobre 6 ao contrário. Seria o menos π sobre 6. Né? Andando ao contrário. Então você dá a resposta assim, ó. O x pode ser mais ou menos π sobre 6. E pode ser isso na primeira volta, na segunda, na terceira. Então você representa dessa forma assim, ó. Mais 2kπ, em que k é um número inteiro. Tá? Então k pode ser o 1, o 2, o 3, o 4. E 2 vezes k, 2 vezes π é volta, né? 2π é volta. Então, k valendo 1 é na segunda volta. K valendo 0 é na primeira volta. E assim por diante. Tá? Então, quando pedirem em que posições do ciclo trigonométrico a função vale tanto, você tem que saber a musiquinha, né? São só esses que eles podem perguntar para você. Nunca vão te perguntar, né, onde que o cosseno vale 5. Né? Nem tem cosseno 5. Onde que o cosseno é 1/5? Ninguém sabe, certo? De cabeça, o ângulo que o cosseno é 1/5. Certo? Então, sempre são aqueles que você conhece. E aí você dá a resposta assim, na primeira volta, na segunda, na terceira, representando pelos números inteiros. Muito bem. Inequações. Inequações é parecido com a equação. Aí, normalmente, eles te dão um intervalo, né? Então, ó, voltando lá. No intervalo entre 0 e 2π, em que região do ciclo trigonométrico o cosseno de x é menor que a raiz de 3 sobre 2? Então, vai lá, procura onde é que é a raiz de 3 sobre 2. E onde que ele é menor? Né? É à esquerda desse ponto aí, né? Tudo que tiver à esquerda. Né? Então, ó, se você andar do π sobre 6 até o 11π sobre 6 aqui, né? Até o 11π sobre 6, você vai ter os valores do cosseno menores do que o raiz de 3 sobre 2. Adição de arcos. Aqui, gente, a gente recita a canção do exílio do Gonçalves Dias. Né? É assim. Se você quer saber o seno do arco A mais o arco B, somos dois arcos, o A e o B. Quer saber a soma, o seno da soma. O seno da soma. Né? É seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Tá? Não vai fazer distributiva. Seno de A mais B é seno de A mais seno de B. Não é assim que funciona na trigonometria. Tá? Então, recita. Seno de A mais B. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A cosseno B, seno B cosseno A. Tá? Seno de A mais B, seno A cosseno B, seno B cosseno A. E se for seno de A menos B? É seno de A cosseno B menos seno B cosseno A. Se for cosseno de A mais B, aí o cosseno se junta cosseno com cosseno. Cosseno A cosseno B menos
seno A, seno B. E o cosseno de A menos B? Seria o cosseno de A, cosseno B, mais o seno de A, seno B. Tá? A demonstração também dessa daqui, para não tornar o curso pesado, eu coloco para você no YouTube. É só procurar pelo meu nome lá que você vai achar a demonstração da adição e da subtração de arcos aí. E a tangente? A tangente de A mais B seria o seno de A mais B dividido pelo cosseno de A mais B. A fórmula do seno é essa. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. A do cosseno, cosseno A, cosseno B, menos seno B, seno A, seno B. Se você dividir em cima e embaixo por cosseno A, cosseno B, olha o que acontece. Dividindo seno A por cosseno A, dá tangente. Cosseno B por cosseno B, dá 1. Do outro lado, seno B por cosseno A. Seno B por cosseno B, dá tangente de B. Cosseno A por cosseno A, dá 1. Então vai ficar isso aqui, ó. Tangente de A mais B é a tangente de A mais a tangente de B, dividido por 1 menos o produto. Tangente de A vezes a tangente de B. Tudo bem? Vamos lá. Arco duplo. Como é que fica o seno de 2A? Seno de 2A. Bom, gente, 2A não é A mais A? Então, ao invés de você recitar seno A, cosseno B, cosseno A, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A, você recita minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A. Opa, ficaram os dois iguais, né? Seno A, cosseno A, mais seno A, cosseno A. Então, o seno de 2A é 2 seno A, cosseno A. Arco duplo, cosseno. O cosseno de 2A é o cosseno de A mais A. Então, fazendo lá cosseno de 2A, ficaria cosseno A, menos seno A, seno A. Opa, cosseno A é cosseno ao quadrado. Então, eu posso dizer que no duplo, o cosseno de 2A é o cosseno ao quadrado do A, menos o seno ao quadrado do A. Lembre-se da relação fundamental, né? Escrevi de trás para frente aqui para facilitar. Olha só. Cosseno ao quadrado de A mais o seno ao quadrado de A é 1, sempre. É o teorema de Pitágoras na trigonometria. Somando, ficaria do lado esquerdo, cosseno de 2A mais 1. E do lado direito, ficaria 2 cosseno ao quadrado de A, porque o seno cortaria, né? Um negativo com positivo cortaria. Jogando 1 para o outro lado, ficaria menos 1. Certo? Então, essa relação é melhor, hein? É melhor que a outra. Né? Essa daqui não aparece o seno. Tá? Então, olha, quando você recita lá o Gonçalves Dias, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A, aparece os dois. Né? E mesmo no arco duplo do seno, aparece, é 2 seno A, cosseno A. O cosseno de 2A, você consegue fazer de tal forma que o seno não aparece. Então, qual é o cosseno de 2A? Você pega o cosseno de A, eleva ao quadrado. Multiplica por 2, subtrai 1. Tá? Eu posso fazer assim também, olha que legal. Arco duplo. Lembre-se que cosseno do dobro de um ângulo é o cosseno ao quadrado do ângulo menos o seno ao quadrado do ângulo. Agora eu vou escrever a relação fundamental da trigonometria, tudo com sinal negativo. Menos 1 é menos cosseno ao quadrado de A, menos seno ao quadrado de A. Quando eu sumo essas duas coisas, o cosseno ao quadrado some. E aí fica assim, ó. Cosseno de 2A, joga o menos 1 para o outro lado, fica positivo. 1 menos 2 seno ao quadrado de A. Percebeu? Você sabendo o seno de um ângulo, você sabe já o cosseno do dobro desse ângulo, sem fazer muita conta, só essa daí. Muito bem. E o arco metade?
olha que truque legal. Se eu posso dizer que cosseno de 2A é 1 menos 2 seno quadrado de A, de um lado eu estou falando do arco dobro, né? 2A. Do outro, metade dele, não é? O A não é metade de 2A? Então poderia escrever assim, ó. O cosseno de A é igual a 1 menos seno ao quadrado da metade dele, que seria A sobre 2. Jogando isso para o lado esquerdo, ficaria 2 seno ao quadrado de A sobre 2, que é o arco metade, igual a 1 menos, jogo o cosseno para o outro lado, cosseno de A. Jogo 2 para cá, tira a raiz, então eu tenho que o seno da metade de um ângulo é mais ou menos a raiz de 1 menos o cosseno do ângulo original, tudo dividido por 2. E o mais ou menos você descobre pelos quadrantes, né? Seno no primeiro quadrante, positivo. No segundo, positivo. No terceiro, negativo. No quarto, negativo. Percebeu? Não é difícil. Arco metade, o cosseno. Olha lá. Cosseno de 2A é 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Se você considerasse aqui cosseno de A, do outro lado seria cosseno de A sobre 2 ao quadrado. Né? Fazendo a mesma coisa, né? 2 cosseno ao quadrado de A seria 1, jogo menos 1 para o outro lado, 1 mais cosseno de A. Dividindo por 2, tirando a raiz, está aí a fórmula do arco metade para o cosseno. Cosseno de metade de um ângulo é mais ou menos a raiz de 1 mais o cosseno do ângulo original, dividido por 2. Tá? O mais ou menos você vai descobrir pelos quadrantes. Tá? Você vai ver lá, o A sobre 2 é em qual quadrante? Tá? Se for no primeiro quadrante é positivo, no segundo e terceiro é negativo, no quarto é positivo novamente. Funções trigonométricas. Como é que são as funções? Quando você estuda a álgebra, tem lá uma matéria que chama função. Então tem função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica, tá? E também tem as funções trigonométricas. Então agora é jogar os resultados do seno, do cosseno, no plano cartesiano, no x e no y. Então vamos ver aqui como é que se comporta o seno. Quando é aqui no zero, o seno de zero vale zero. Quando chega aqui no π sobre 2, o seno vale 1. Olha aqui, vale 1. Quando chega no π, o seno volta a valer zero. Quando vai no 3π sobre 2, o seno vale menos 1. Certo? Fazendo uma tabelinha, né, chegando lá no 2π, vale zero de novo. Né? Então o seno vai do 0 ao 1, depois do 1 ao 0, depois do 0 a menos 1, depois do menos 1 ao 0, e assim vai se repetindo. Fazendo uma tabelinha, nós temos assim, ó. Se o x é 0, o seno de x é 0 também. Se o x é π sobre 2, o seno de x é 1. Se o seno é π, se o ângulo é π, se o x é π, o seno é 0. Se o ângulo é 3π sobre 2, o seno é menos 1. E se o x é 2π, que é uma volta completa, o seno volta a ser 0. Tá? Pegando essa tabelinha e jogando no eixo, né, no plano cartesiano, pega a tabelinha e agora desenha o plano cartesiano. É o eixo x e o eixo y, que eu posso chamar de f de x. Então, a função seno tem essa cara. É função de onda. O seno é uma onda. Começa ali na origem, 0, 0. Né? Quando chega no π sobre 2, vai lá para cima, onde vale 1. Quando chega no π, volta no 0. Quando chega no 3π sobre 2, vai lá embaixo no menos 1. Quando vai para o 2π, volta para o 0. Então vamos fazer uma brincadeira aqui com o seno, tá? Às vezes aparece numa prova assim, olha, eu vou te dar um gráfico, você me dá qual é a função. Se você olha assim, o gráfico está bonitinho, né? Olha lá. Começa na origem, 0, 0. Aí quando chega no π sobre 2, vai para o 1. Quando chega no π, volta para o 0. Quando vai 3π sobre 2, vai lá para o menos 1.
Quando chega no 2π, voltou para o zero, você fala, ih, o máximo é 1, o mínimo é menos 1, né? Começa a se repetir do zero até o 2π, depois se repete novamente. Opa, já sei, isso aqui é o seno. Essa função é o seno de x. Certo? Agora, e se ela tivesse essa cara aqui? Ela começasse no mesmo ponto, só que quando chegasse no π sobre 2, o valor fosse o dobro. O dobro. Quando chegasse no π, ela voltava a ser zero. Quando chegasse no 3π sobre 2, ela fosse o dobro lá do menos 1, seria menos 2. Depois do 2π seria zero novamente. Então essa função não é o seno de x, é o dobro, não é? Então eu escrevo assim. A função é o dobro do seno de x. E se fosse assim, olha? O nome desse dobro, né, o que vem na frente do seno de x, o nome é amplitude. Tá? Então a amplitude é 2. Tá? Ou menos 2, né? Depende aí. Né? Porque pode ser para cima, amplitude, ou para baixo. E se o gráfico não fosse assim? Fosse assim, ó. O máximo é 1, o mínimo é menos 1. Mas só que ela começa a se repetir, né? Ela atinge o valor máximo, não no π sobre 2, ela atinge aqui, no π sobre 4, na metade. Né? Ela só vai atingir o zero no π sobre 2. Então, onde que está o dobro? Está lá dentro. Isso daí é o seno do arco duplo, é o seno de 2x. Então, o seno de 2x se comporta assim. Ele começa a se repetir do π para frente, do zero até o π, depois do π até o 2π, ele começa a se repetir. Então, o que significa esse número na frente do x? O nome disso é frequência. Tá? A gente sempre usa um módulo, né? Se fosse negativo aí, a frequência era 2. Tá? Então, a frequência, 2. Beleza? Então, comparando. O que é? F de x igual a 2 seno de x. É uma que aumenta os máximos e os mínimos. O que é f de x igual a seno de 2x, quando o dobro está lá dentro? É uma que dobra a frequência. Ela começa a se repetir mais, mas mantém o máximo e os mínimos iguais. Vamos lá. Essa daqui, todo mundo sabe que chama seno de x. E se ela tivesse essa cara aqui, ela tivesse sido arrastada assim na horizontal, ao invés de começar no zero, ela começasse no menos 1, hein? Ela começasse no menos 1. Então, ela tem alguma coisa dentro do seno lá que está acontecendo. Menos 1 não é o menos π sobre 2? Então na realidade, essa função não é o seno de x, é o seno de x menos π sobre 2. Tá? Quando o x é zero, fica seno de menos π sobre 2, que é menos 1. Né? Começa lá embaixo. Tá? Então altera na horizontal, altera a posição do seno na horizontal. E o nome disso é fase. Tá? Então, amplitude, frequência e fase. Isso é muito usado na eletrônica, né? Na eletricidade. A corrente alternada é uma função de seno. Então você precisa saber amplitude, frequência e fase. E como é que você arrasta na vertical? Como é que eu faço? Subir o seno, descer o seno. Aí eu coloco fora, né? Em vez de ser seno de x, entre parênteses, mais 1, eu coloco fora do parênteses. É como se eu tivesse 1 mais seno de x. E isso é a translação vertical. Né? Então, comparando, translação horizontal, você mexe dentro, lá na fase. Translação vertical, você mexe fora, não mexe no arco. Como é que seria o cosseno, então? O cosseno de zero vale 1. E o cosseno de π sobre 2? É 0. E o cosseno de π? Vale menos 1. E o cosseno de 3π sobre 2? Volta a valer 0. Quando chega no 2π, o cosseno volta a valer 1. Fazendo uma tabelinha, se o x é 0, o cosseno de x é 1. Se o x é π sobre 2, o cosseno de x é 0. Se o x é π, o cosseno de x é menos 1. Se o x é 3π sobre 2, o cosseno é 0. Se o x é 2π, o cosseno é 1.
Como é que ficaria o gráfico? Olha lá, é uma boquinha sorrindo, né? Olha lá, em vez de começar no 0, começa lá no 1. Então, é a função seno deslocada, né? Deslocada de quanto? Né? De π sobre 2 aí. É a função seno deslocada π sobre 2. Em vez de começar no 0, começa no 1. Né? Qual é o cosseno de 0? 1. Qual é o cosseno de π sobre 2? 0. Qual é o cosseno de π? Menos 1. Qual é o cosseno de 3π sobre 2? 0. Tá vendo no gráfico bonitinho? É isso aí. Como é que seria a função tangente? Lembre que tangente é o seno dividido pelo cosseno. Ih, dá essa loucura aí, né? Olha. Quando chega perto do π sobre 2, ela vai lá para o infinito lá em cima. E quando chega no π sobre 2, ela não existe. E quando ela passa um pouquinho do π sobre 2, ela vai lá para o infinito negativo. Tá? Então ela vai fazendo essa cobrinha subindo assim. E veja que a tangente não se repete de 2π em 2π, ela se repete de π em π. Né? Ó, de π sobre 2 até 3π sobre 2, ela é um formato. Depois ela volta a ter o mesmo formato. Como é que é a cotangente? É para baixo. Se a tangente é a cobrinha para cima, a cotangente é o inverso. Cobrinha para baixo aí. Certo? Então, ó lá, de 0 a π ela tem um formato. De π a 2π ela tem o mesmo formato. Certo? Começa lá no mais infinito, vai lá para o menos infinito. Como é que é a cara da secante? Olha que bonitinha a secante. Né? A secante, ela não existe, né, no intervalo entre 0 e 1. Ela não tem a imagem entre menos 1 e 1. Certo? A secante é sempre maior que 1, está sempre lá para cima do 1, ou abaixo do menos 1. Como é que é a cara da cossecante? Olha que bonitinha a cossecante. Né? É a secante deslocada aí no eixo X. Período. O que é período? Período é de quanto em quanto ela se repete. Tá, então nas funções, né, as funções podem ter aqui ó, a translação vertical, a amplitude, a frequência, a parte do módulo, e aqui a fase. Tá? Período é sempre, quando é seno, cosseno, seno, cosseno, secante, cossecante, período é isso aqui. Ó. É pegar 2π e dividir pela frequência. Tá? Período o que é? Seno, cosseno, secante, cossecante. É 2π dividido pela frequência, pelo módulo da frequência. Se for cosseno, a mesma coisa, né? Ó, translação vertical, amplitude, frequência, fase. É cosseno? Qual é o período? 2π dividido pela frequência. Então, se ali a frequência é 1, o período é 2π. Ela se repete de 2π em 2π, de 360 graus em 360 graus. Agora, gente, se for tangente, vocês viram, né? O gráfico da tangente não se repete a cada 360 graus. Se repete a cada 180 graus. Né? Então, no caso da tangente, se te pedirem qual é o valor do período, você vai pegar só 1π e vai dividir pela frequência. Beleza? E na equações trigonométricas, olha só, nós fizemos agora há pouco um exercício no ciclo, né? No ciclo trigonométrico. No intervalo de 0 a 2π, em que região do ciclo trigonométrico o cosseno é menor que raiz de 3 sobre 2? Olha como fica mais fácil se você fizer o gráfico do cosseno. Né? O gráfico do cosseno é a boquinha sorrindo. Né? Olha lá. Começa no 1, desce para o 0, depois para o menos 1, depois sobe, vai lá para o 0 de novo, vai lá para o 1 novamente. Tá? Onde que é o raiz de 3 sobre 2? Raiz de 3 sobre 2, gente, é 0,87, mais ou menos, né? 0,87. Então está um pouquinho abaixo do 1 ali. Então você chama isso daqui de raiz de 3 sobre 2. Tá? Lembre-se que aqui é o π sobre 6, aqui é o 11π sobre 6. E olha para o gráfico. Olha para o gráfico como ficou mais fácil. Tudo que tiver no gráfico abaixo disso é que satisfaz a inequação. Então o x está entre π sobre 6 e 5π sobre 6. Fora desse intervalo, o cosseno de x é maior do que a raiz de 3 sobre 2. Percebeu? Sabendo o gráfico, para resolver inequação fica mais fácil. Vamos fazer um exercício.
Isso daqui, gente, peguei exercício dos melhores vestibulares aí, né, os mais concorridos. Sejam x e y números reais positivos, tais que x mais y é π sobre 2. X mais y, então, é 90 graus, lembra disso, né? Sabendo que seno, abre parênteses, y menos x, lembra, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, é igual a 1/3. Qual o valor da tangente ao quadrado de y menos a tangente ao quadrado de x? Imagina se você vê isso aqui e não tivesse assistido a aula de trigonometria, né? Ninguém faria um exercício desse, ia procurar uma alternativa qualquer lá e ia chutar. Certo? Então vamos por partes. Ele diz aí que x mais y é π sobre 2, 90 graus. Que informação a gente sabe? Que o seno de um é igual ao cosseno do outro, lembra? Seno de x igual ao cosseno de y, e o seno de y é igual ao cosseno de x. Quando a soma é 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Agora vamos cantar, ou recitar Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Como é menos, a gente põe o menos lá. Seno Y, cosseno X, seno X, cosseno Y. Pôs o menos, 1/3. Ô, gente, agora vamos substituir. A gente sabe que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então ficaria seno ao quadrado de y, né? O cosseno de x é igual o seno de y. Ficaria seno ao quadrado de y menos cosseno ao quadrado de y igual a 1/3. Colocando aqui a relação fundamental da trigonometria, né, que é o teorema de Pitágoras para a trigonometria, seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Se você somar essas duas equações, o que vai acontecer com o cosseno ao quadrado? Hein? Vai sumir, né? Desse lado aqui fica 2 seno ao quadrado de y, e do outro lado fica 4/3. Bom, se 2 seno ao quadrado é 4/3, 1 seno é 2/3. Descobriu o seno ao quadrado? Faz a relação fundamental para descobrir o cosseno ao quadrado. Então, substituindo ali na relação fundamental, onde está seno ao quadrado, coloca 2/3. Mais cosseno ao quadrado igual a 1. Você vai chegar à conclusão que o cosseno ao quadrado é 1/3. Então, seno ao quadrado, 2/3. Cosseno ao quadrado, 1/3. O que é tangente ao quadrado? É o seno ao quadrado dividido pelo cosseno ao quadrado. Então, tangente ao quadrado de y. A gente sabe que é o seno ao quadrado de y dividido pelo cosseno ao quadrado de y. O seno ao quadrado de y é 2/3. O cosseno ao quadrado de y é 1/3. Lembre-se que para x, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Né? Então vai ficar, em vez de 2/3 dividido por 1/3, vai ficar 1/3 dividido por 2/3. Aí divide fração, né? Dividindo fração. Naquele curso, a forma divertida de aprender matemática, tem uma lição lá sobre divisão de fração. Certo? Aqui vai ficar 2 menos meio. E 2 menos meio, quanto que é? 1,5, né? É 3 sobre 2. E chegou na resposta. Viu? Não é tão difícil. Dá um pouquinho de trabalho, né? Mas é bom treinar, né? Então pega um exercício desse, treina. Desliga o vídeo, tenta fazer sozinho, assiste o vídeo novamente, beleza? Mais um exercício. O número real x, com x entre 0 e π, né? A gente pronuncia assim, x entre 0 e π, satisfaz a equação log na base 3 de 1 menos cosseno x mais log na base 3 de 1 mais cosseno x igual a menos 2. Então, quanto vale o cosseno de 2x mais o seno de x? Imagina, você vê isso daí e fala, nossa, eu nunca estudei isso na vida, não sei fazer. Tá. No curso de logaritmo, eu vou te mostrar que log, quando você tem soma de 2 logs com a mesma base, você pode fazer isso aqui, certo? Você junta o que está dentro do logaritmo lá e multiplica. Tá? Então, soma de logaritmos de mesma base, você pode jogar dentro de um logaritmo só, multiplicando. Tá?
Tem um outro curso que eu te mostro aí, os produtos notáveis, né, que 1 menos alguma coisa multiplicado por 1 mais alguma coisa é sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ficaria assim. Né? Quadrado do primeiro, 1. Quadrado do segundo, cosseno ao quadrado de x. E a base do logaritmo? No curso de logaritmo você vai ver que você pode jogar a base para o outro lado, vira a base do expoente menos 2. Né? Você empurra o menos 2 para cima. Opa, gente. 1 menos cosseno ao quadrado, pela relação fundamental da trigonometria, é o próprio seno ao quadrado. E se o seno ao quadrado, do outro lado, 3 elevado a menos 2, a gente já viu isso na forma divertida de aprender matemática, 3 elevado a menos 2 é 1/9. Então, o seno de x seria a raiz de 1/9. Que pode ser? Mais ou menos a raiz de 1/9. Que pode ser mais ou menos 1/3. Poderia ser mais 1/3 ou menos 1/3. Tá? Onde que o seno é positivo? Não é no primeiro e no segundo quadrante? Entre 0 e π? Como o texto falou que está entre 0 e π, então nós vamos usar o seno igual a 1/3. Tá? Percebeu? Propriedade de logaritmos, propriedade de produtos notáveis, né? Trigonometria, tudo numa questão só. Né? Os vestibulares são assim, eles misturam várias partes da matemática aí. E já tem vestibular aí misturando outras matérias, né? Que falam que as questões interdisciplinares. Muito bem. Se o seno de x é 1/3, né? Qual seria o cosseno de 2x mais o seno de x? Lembre-se que o cosseno o arco duplo, né? Cosseno de 2x, eu posso escrever assim, 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Né? Volta a lição aí, você vai ver que cosseno de 2x eu posso escrever que é 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Mais seno de x, agora substitui. Vai ficar 1 menos 2 vezes 2 vezes o seno de x ao quadrado. O seno de x ao quadrado é 1/9, fica menos 2/9. E o seno de x é 1/3. Né? No outro curso, a forma divertida, a gente ensinou a somar a fração. Né? O mínimo múltiplo comum é 9. O 1 vira 9. O outro 1 vira 3. E aí ficaria isso aqui. Ó. Cosseno de 2x mais o seno de x igual a 10/9. Certo? Repito. Tenta refazer esse exercício sozinho, depois vem, assiste novamente e vê se você acertou. Outro exercício. O ângulo θ, formado por dois planos, alfa e beta, é tal que a tangente de θ é raiz de 5 sobre 5. O ponto P pertence a alfa e a distância de P a beta vale 1. Então, qual é a distância de P à reta intersecção de alfa e beta? Vamos tentar desenhar os planos aqui. Plano alfa, plano beta, né, formando um ângulo. O ângulo é o ângulo θ, está aqui. Vamos tentar desenhar o pontinho P que pertence ao plano alfa. Aqui o pontinho P. Agora, o que é a distância de um ponto até um plano? É uma reta que forma 90 graus com o plano. Está ali. Essa é a distância que ele diz que vale 1 ali. E ele pede essa distância aqui, ó. Qual é a distância do ponto P até a reta de intersecção? Intersecção é onde cruza os dois planos. Ele está pedindo esse x aí. Vamos ampliar? Está aqui, ó, o θ, o 1, o x, o ângulo reto, o y está aqui, né? E ele quer o x. Gente, o x é a hipotenusa desse triângulo, é ou não é? O cateto oposto vale 1. Né? Então, tangente, ele deu lá. Tangente, o que é? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, fica 1 sobre y. 1 sobre y igual a raiz de 5 sobre 5. Achando o valor do y, você chega no y igual a 5 sobre a raiz de 5. É só multiplicar em cruzes aí e isolar o y. Usando a relação fundamental, né, em que x ao quadrado é igual a y ao quadrado mais o 1 ao quadrado, ficaria isso aqui. O y ao quadrado, 5 sobre a raiz de 5. Quando você eleva ao quadrado, dá 5. 5 mais 1, 6. Então, x ao quadrado, 6. Portanto,
o x é a raiz de 6. Viu? Pouquinha conta, né? Era só entender o texto que ele coloca. Eles podiam ter desenhado um triângulo, né, e pedido, qual é o valor do x? Não, colocou num texto em que envolve plano, distância de ponto a plano, distância de ponto até reta de intersecção. Mas é isso aí. Mais um, vamos lá. Para se calcular a altura de uma torre, utilizou-se o seguinte procedimento ilustrado na figura. Um aparelho de altura desprezível foi colocado no solo, a uma certa distância da torre, e emitiu um raio em direção ao ponto mais alto da torre. O ângulo determinado entre o raio e o solo foi de alfa igual a π sobre 3 radianos. Né? Π sobre 3. Π sobre 3 é os 60 graus. A seguir, o aparelho foi deslocado 4 metros em direção à torre e o ângulo obtido foi beta radianos, com tangente de beta igual a 3 sobre a raiz de 3. Qual é a altura da torre em metros? Tá? Vamos interpretar. Aqui está os 4 metros. É da posição 1 até a posição 2. Aqui é o x da questão, que é a altura da torre. E aqui é um y que a gente vai precisar usar aí para fazer os cálculos. Né? Aqui, ele diz que a tangente do alfa, que está ali à esquerda, é a tangente de π sobre 3, e a gente sabe que tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? Então vai ficar x sobre 4 mais y, igual a tangente de 60 graus, e a tangente de 60 graus, lembra? A tangente é diferente, veja que legal, raiz de 3 sobre 3, raiz de 3, tangente de 60 graus, raiz de 3, certo? Agora vamos fazer a tangente de beta. A tangente de beta é só x dividido por y. Né? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Diz do texto que é 3 raiz de 3. Então aqui isolando o y seria x dividido por 3 raiz de 3. Substituindo esse valor na equação anterior, ficaria assim, né? Em vez de x sobre 4 mais y, seria x sobre 4 mais x sobre 3 raiz de 3. Tudo isso dá raiz de 3. Passa o denominador para o outro lado multiplicando. Vai fazer a distributiva. 4 vezes raiz de 3. 4 raiz de 3. X sobre 3 raiz de 3 vezes a raiz de 3. Vai cortar essa raiz de 3. Vai ficar isso aqui. Ó. De um lado x, do outro lado 4 raiz de 3 mais x sobre 3. Joga esse x sobre 3 do outro lado, ele vai ficar negativo. 1x menos 1/3 do x dá 2/3 do x. Então, 2/3 do x igual a 4 raiz de 3. Finalmente, isolando o x, você vai ver que vai dar 6 raiz de 3. Né? Passo 3 multiplicando dá 12, passo 2 dividindo dá 6. Mais um. Na figura abaixo, a reta S passa pelo ponto P e pelo centro da circunferência de raio R, interceptando-a no ponto Q, entre P e o centro. Além disso, a reta T passa por P, é tangente à circunferência e forma um ângulo alfa com a reta S. Se PQ é 2R, então quanto vale cosseno de alfa? Tá, então vamos interpretar. Ele diz que essa distância aqui, ó, de P até Q, é 2R. Nós sabemos que essa distância aqui é o raio, né? A distância da circunferência até o centro. E aqui é raio também. E sabemos que esse ângulo aqui da tangente é um ângulo reto. Pronto, formou um triângulo retângulo, em que um cateto é x, o outro cateto é r. E a hipotenusa é r mais 2r, 3r. Como ele está pedindo cosseno, ele quer o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então ele quer o x sobre o 3r aí. Então vamos achar o x. Não, que é o x sobre 3r. Essa é a pergunta do problema. Como é que a gente acha o x? Fazendo o teorema de Pitágoras. X ao quadrado mais r ao quadrado é igual a 3r ao quadrado. Elevando isso ao quadrado, né, fica 9r ao quadrado, tira 1, que vem do outro lado, fica 8r ao quadrado. Tirando a raiz,
Então, x é r raiz de 8. Substituindo aqui, ficaria r raiz de 8 dividido por 3r. Corto r. E o cosseno seria a raiz de 8 sobre 3. Só que raiz de 8 dá para simplificar assim. 2 raiz de 2. Então, o cosseno de alfa seria 2 raiz de 2 sobre 3. Legal, né? Gostou do curso? É isso aí, gente. Terminou o módulo de trigonometria, tá certo? Para o curso de matemática, a opção de estudar, eu sempre digo para os alunos, é a melhor que tem. O sucesso através dos estudos é mais garantido do que em outras áreas, certo? E eu tenho a grata satisfação de saber que você me assistiu. Você pode me procurar aí na internet, você vai me achar no YouTube, você vai me achar no Facebook. Pode me mandar dúvidas, eu adoro resolver dúvidas de aluno, tá? Estou aqui à sua disposição. Um abraço e até o próximo módulo, hein? Tchau!